Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro. Obrigada pelo convite ao Seva. É sempre um prazer, uma honra estar aqui, né, e poder contribuir um pouquinho, ser um instrumento na vida de vocês. Então, eu espero de verdade que essa palestra realmente possa contribuir, possa ser um fator de despertar, e que possa trazer realmente harmonia, equilíbrio para a vida de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter, né, com o nosso lar, que é o nosso segundo templo. Nosso primeiro templo é esse corpo que nós habitamos provisoriamente aqui na matéria. Sabemos que somos seres de luz vivendo uma experiência terrena e para isso é preciso, né, de um corpo físico, de um veículo, e é super necessário cuidar desse corpo também. Não preciso nem falar isso para vocês, né? E hoje eu acho que esse cuidado com o corpo, né, essa conscientização, né, até por questões de saúde, já está bem consolidado na gente, no nosso consciente coletivo. Então nós estamos, né, bebendo bastante água, nós estamos cuidando da alimentação, estamos dando preferência a alimentos orgânicos, muitos já deixaram de comer carnes vermelhas, enfim, claro que não necessariamente a gente precisa deixar de comer carne vermelha para ter um corpo saudável, desde que a gente faça uma dieta balanceada, desde que a gente faça uma atividade física, uma caminhada, alguma coisa para cuidar desse corpo, né, que nós habitamos. Isso é essencial, até porque também é nesse cuidado com o nosso corpo, é nesse movimento, é nessa caminhada, nessa atividade física que a gente produz antidepressivos naturais, a serotonina, a dopamina, que vai também trazer um bem-estar, que vai trazer tranquilidade, que vai trazer muitas vezes até clareza mental. Quantas vezes eu saio para caminhar de manhã e, nossa, muitas coisas clareiam na minha mente, sabe? E é tão bom começar o dia assim, com uma atividade. Mas quando a gente também quando não é possível fazer isso de dia, faz de noite. Faz um pouquinho antes de dormir, mesmo cansado, gente. Bota o tênis, dá 30 minutos de caminhada por dia. Nem que seja 3 vezes ao dia. Já muda a nossa vida, eu garanto isso para vocês, tá bom? Mas hoje eu estou aqui para falar do cuidado com a nossa casa, nosso segundo templo. Porque, como eu disse, a gente já sabe os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo. Muitas vezes até não aplicamos o que nós sabemos, mas a gente já tem muita informação a esse respeito. E no que diz respeito à nossa casa, ao nosso lar, vocês já pararam para pensar que a nossa casa é o nosso segundo templo? É onde a gente passa a maior parte do nosso, muitas vezes não do nosso dia, porque a gente está trabalhando, mas da nossa vida, né? A gente está todas as noites dormindo nessa casa, a gente passa os finais de semana na nossa casa, a gente veio agora de uma pandemia, um período que todos nós ficamos confinados na nossa casa, então mais do que nunca é importante olhar para a qualidade que esse ambiente nos proporciona, né? A harmonia que ele nos proporciona, o equilíbrio que ele nos proporciona. Porque, gente, a nossa casa é o nosso segundo templo, né? A nossa casa é a extensão do nosso ser. Tem um ditado que fala que a nossa casa tem a nossa cara, e é verdade. Porque de forma inconsciente nós colocamos os nossos conteúdos aqui internos, todos expostos na nossa casa, nas fotografias, nos quadros, nas flores, nos objetos que a gente coloca no nosso lar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre como a gente pode harmonizar, cuidar, trazer equilíbrio para esse ambiente que nos impacta diretamente, porque é uma via de mão dupla, tá? O ambiente que nós estamos inseridos tem uma influência muito importante na nossa vida, assim como nós também influenciamos esse meio, perdoe. Então, nós influenciamos o ambiente e o ambiente também nos influencia. Então, ficamos nessa dinâmica aí, nesse fluxo, nessa troca de fluxo energético. E não é à toa que muitas vezes quando a gente vai para casa de alguém,
ou para um outro ambiente, não precisa ser o lar de alguém, mas às vezes a gente entra num restaurante, num barzinho, numa padaria, e a gente percebe a energia que tem ali naquele ambiente, né? Por quê? Exatamente porque está ancorada ali a energia dos moradores, dos proprietários, dos funcionários. Então, essa energia, esse ambiente nos influencia. Então, quando a gente entra num lugar que a gente sente aquela energia pesada, densa, a gente já sabe que tem alguma coisa errada ali. E como é que está a energia da casa de vocês? Já pararam para perceber isso? Já pararam para se perguntar, para analisar como é que está essa energia? Se vocês se sentem bem na casa de vocês ou se em casa vocês estão se sentindo sempre cansados, se vocês estão sempre se sentindo sem energia, sabe? Sugados. Percebam isso, porque isso a casa está nos comunicando o tempo inteiro, está conversando com a gente o tempo inteiro. Houve uma época que eu chegava em casa e eu sentia muito sono, muito cansaço. E aí quando eu despertei, né, para esses ensinamentos que eu vou estar aqui compartilhando com vocês e eu comecei a aplicá-los na minha vida, tudo mudou. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: seja a mudança que vocês desejam na vida de vocês. A mudança que vocês querem na vida de vocês, na casa de vocês, tem que partir de vocês. É de dentro para fora que essa mudança acontece, tá? Então, quando a gente começa... Mas como é uma via de mão dupla, quando a gente aprende a analisar a nossa casa, a olhar para a nossa casa e a perceber o que os objetos nos comunicam, a gente começa a entender um pouco do nosso mundo interno, né? E do que está ancorado ali, naquele ambiente. Então, por exemplo, gente, pessoas que não conseguem organizar a casa, né? Que tem uma tendência de bagunça, né? De não deixar nada em ordem. Você entra em casa e tá ali aquela mesa de estar tomada de coisas, né? Que vai colocando, abre o guarda-roupa, tá tudo lá amontoado. Essa bagunça, ela tá aqui dentro. E aí, só quando você começar a organizar o seu mundo interno, né, trazer realmente mais clareza mental, afastar os conflitos, né, fazer as tomadas de decisão que precisam serem feitas para que as decisões que precisam serem feitas para que você possa sair dessa estagnação, sair dessa confusão mental. Então percebam isso. E aí, à medida que vocês vão se organizando aqui por dentro, vocês começam a ter a capacidade de manter o ambiente de vocês organizados. Então, pessoas que não conseguem manter os ambientes organizados é porque estão confusas aqui dentro, estão bagunçadas aqui dentro. E aí, uma boa maneira da gente começar a trazer também essa harmonia para dentro da gente é começar organizando fora. Porque quando a gente começa a organizar a bagunça externa, o nosso inconsciente começa a fazer a leitura desse ambiente que ele está inserido e ele faz, opa, olha, tem uma mudança aí, ela está começando a se organizar, ele está começando a se organizar, então está começando a haver um equilíbrio aí, e a gente começa realmente a trazer esse equilíbrio aqui para dentro, tá? Pessoas que têm uma capacidade muito grande de acumular, né? Que não conseguem se desprender do velho, que ficam ali sempre guardando tudo, os famosos acumuladores, né, gente? Mas às vezes não chega num grau de acumulador, mas a pessoa tem dificuldade para realmente se desfazer ali do que está quebrado, do que não está usando. Fica ali naquela vibração de escassez, de que, mas um dia eu vou precisar, um dia pode faltar. Percebam isso, se percebam. Se vocês, a mesma capacidade que a gente tem de guardar, de acumular no mundo externo, a gente tem de acumular aqui dentro. Então são pessoas que guardam muita mágoa, são pessoas que estão presas ao passado, né? São pessoas que não têm, que têm muita dificuldade para se desprender, né? Que têm muita dificuldade de olhar para frente. E a prosperidade, gente, não está no passado. Não existe prosperidade no passado. O passado já foi, já está morto, já aconteceu.
Então, só existe prosperidade no futuro. Então, a gente precisa se desprender do velho, sabe? Para que a gente possa se abrir para o novo. Então, uma boa forma da gente começar a trazer essa harmonia para nossa casa, sair dessa energia de estagnação, de escassez, porque quanto mais estagnado, né, quanto mais coisas acumuladas dentro de casa, mais energia de estagnação. E os espíritos adoram isso, né? Os espíritos involuídos adoram uma casinha bagunçada, adoram uma cúmula, porque ali é onde está energias densas. Então a gente precisa perceber isso e fazer um esforço mesmo para ir se desfazendo de tudo aquilo que não serve mais, de tudo aquilo que não está sendo útil para a vida da gente, de tudo aquilo que está estagnado, parado, sabe? E trazer esse movimento, porque quando a gente abre espaço para o novo, né? Quando a gente é tão bom, né, gente? Quando a gente faz uma limpeza ali no guarda-roupa e que a gente enche sacolas e doa. Nossa, parece que a gente tirou quilos nas nossas costas, sabe? Parece que a gente tirou um peso enorme do nosso campo energético. E é verdade, porque realmente tem muita energia ali, né? Estagnada que você acabou se livrando, dando um movimento para aquilo. É muito importante. Uma outra coisa que é muito importante observar são vazamentos de água na nossa casa, né? Goteiras, infiltrações, torneiras que podem estar vazando, vasos sanitários que podem estar vazando. A água, gente, é prosperidade. E quando ela está indo embora através de um vazamento, de uma goteira, de uma torneira pingando, é a nossa prosperidade ali que está indo embora. E muitas vezes a gente fica assim, né? Poxa, eu ganho dinheiro, eu ganho até bem, mas eu não consigo fazer esse dinheiro ficar, eu não consigo fazer esse dinheiro, né, render. Então, observem para a casa de vocês e percebam se essa prosperidade não está indo embora, né, através dessas goteiras, através dessas torneiras, e consertem isso, tá? Elemento água, a água tem muito a ver também com as nossas emoções. Então, goteiras, infiltrações também podem estar relacionadas a mágoas, conteúdos que estão aqui dentro e que precisam ser vistos para serem liberados, sabe? Podem também estar nos sinalizando energias invasoras, né? Aquela infiltração ali é uma invasão na nossa casa, né? Então, percebam como é que está a energia da casa de vocês, ok? Então, gente, não tem como ter prosperidade, termos equilíbrio, harmonia na nossa vida sem esse alinhamento do ambiente externo com o ambiente interno. É cientificamente comprovado que os objetos, né, que estão externos ali, eles influenciam o nosso inconsciente, né? E não há prosperidade, gente, sem que a gente faça esse alinhamento na nossa casa, esse equilíbrio na nossa casa. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de bons amigos, eu estou falando de saúde. Eu não estou falando apenas de finanças, não estou falando apenas da prosperidade financeira, de ter dinheiro na conta corrente. Não é só isso. Quando a gente tem saúde, para a gente ser pessoas prósperas, precisamos ter saúde, ter bons relacionamentos na nossa vida, né? Um bom trabalho, um trabalho que a gente goste de realizar. Tudo isso é prosperidade. Dinheiro também é prosperidade. Mas fiquem atentos ao que o ambiente de vocês e o que os objetos que estão aí expostos na mente de vocês estão comunicando ao seu inconsciente. Porque existem gatilhos emocionais que esses objetos podem estar disparando em você. Gatilhos que podem tanto estar ancorando a prosperidade na sua vida, te impulsionando para frente, trazendo leveza para o ambiente, trazendo uma tranquilidade, uma harmonia, como podem ser gatilhos que podem estar trazendo estagnação, medo, insegurança. Então tem algumas coisinhas que a gente pode fazer e é exatamente disso que eu vou começar a falar agora, né? Vocês podem até pegar um papel e uma caneta para anotar as dicas que eu vou começar a dar agora nessa segunda parte,
que é exatamente os cuidados que a gente pode ter e precisa ter, na verdade, com a nossa casa. Não há prosperidade, não há harmonia em um ambiente bagunçado. Então, a primeira coisa, arrumar toda a bagunça. Limpar a nossa casa é muito importante, né? A limpeza, o ambiente precisa estar limpo, precisa estar organizado e precisa estar liberado, né? Para que coisas novas cheguem à nossa vida, adentrem a nossa casa. Se nós estamos num mundo de energia, gente, se tudo no universo é energia, né? A nossa casa, ela precisa convidar boas energias para entrarem nessa casa. E a porta de entrada na nossa casa, ela é exatamente a porta de entrada da nossa vida. Então, observem como é que está a porta da entrada de vocês. Muitas vezes, quando a gente abre a porta da nossa casa, né, a porta principal, a porta da sala de estar, a gente dá de cara com algum obstáculo. Se é o caso de vocês, se existe alguma coisa que impede que a porta se abra plenamente, completamente, ou mesmo que ela abra completamente, se já existe uma barreira, como por exemplo as costas de um sofá, né? Isso pode ser um aspecto que está travando a sua vida, trazendo um obstáculo para a sua vida, porque isso não é consciente, gente, isso não é racional, não é uma coisa lógica, mas é o que isso ancora em você, qual o movimento inconsciente que isso ancora em você. Você entra na sua casa e na hora que você faz esse movimento de adentrar o seu lar, você se dá de cara com um obstáculo bem grande. E então percebam isso e vejam como vocês podem já harmonizar, né, retirando esse obstáculo da casa de vocês. Isso é muito importante, muito importante. Um segundo ponto, cuidem da entrada da casa de vocês. Se é por onde vai entrar as boas energias, né, vocês precisam convidar essas boas energias para entrar na casa de vocês. Os chineses chamam isso de, essa energia, a energia da nossa casa, de Qi. Vocês podem perceber que nós temos uma energia que alimenta aqui o nosso corpo físico, né? Nós temos o duplo etérico, que é o corpo que vitaliza, né? Anima esse corpo físico. E essa energia, que nós chamamos muitas vezes de prana, Ki, energia Ki, os japoneses chamam de Ki, enfim, na nossa casa ela era chamada de Chi. E para que a gente convide esse Chi a entrar, essas boas energias a entrarem na nossa vida, é preciso que a nossa porta de entrada esteja bem pintada, né? Que ela não esteja emperrando, que ela não esteja... Sabe aquela porta que a gente precisa dar 2 pulinhos assim, que a gente precisa mexer com a maçaneta, sabe? Que a gente precisa suspender para poder ela abrir? Consertem isso, tá? Tirem já esses empecilhos, né, da entrada da vida de vocês. A porta da nossa casa é a porta da nossa vida, é por onde entram as oportunidades, é por onde entram os amigos, é por onde entram os familiares, é por onde entra o dinheiro, é por onde entra tudo que a gente deseja para a nossa vida. Tragam flores não, flores também, mas tragam plantas para a casa de vocês, sabe? Planta, o verde ancora a vitalidade, o verde ancora a cura, é a cor da cura, né? Então, quanto mais plantas a gente tiver na nossa casa, pode ser com flores sim. Por que eu falei assim, flores não? É porque assim, dentro da nossa casa, muitas vezes é difícil a gente, as plantas com flores, né, elas são mais perenes, mais frágeis. Então, optem, se vocês gostarem, obviamente, de folhagem, sabe? Samambaias, tem muitas plantas que que não dão flores, mas que tem assim dão um aspecto de vitalidade para nossa casa. O verde em si, a planta em si já traz essa coisa, já ancora essa questão das boas energias, da vitalidade, da prosperidade, da cura
em nosso ambiente. Então, façam isso no ambiente de vocês, coloquem uma plantinha na cozinha, coloquem na sala, se possível até no banheirinho, no quarto, vão colocando, vão espalhando verde, vão espalhando cura no ambiente de vocês, porque as plantas realmente têm essa capacidade de trazer cura e vitalidade para o nosso ambiente. Uma outra coisa bem importante, bem legal, é a gente cuidar das cores, né? As cores que a gente quer colocar na nossa casa. Às vezes a nossa casa é pintada toda de branco e não tem problema nenhum, mas o branco em si, ele é uma cor muito fria, né? Sem vida. Então seria importante você colocar nessas paredes um quadro e com uma mensagem que traga os quadros. É muito importante que os quadros tragam uma mensagem para o nosso inconsciente de harmonia, de leveza, de alegria, um quadro de sol, né? É muito diferente de você ter um quadro na sua casa, por exemplo, de um palhaço chorando, né? O que essa imagem ancora em você? Então façam um passeio na casa de vocês e percebam, né? O que cada quadro ancora em vocês. Percebam a emoção que esse quadro ancora na vida de vocês. Eu tinha um quadro na minha casa que era de uma praia, que dava para uma praia assim, sem movimento, né? O quadro era bem cinzento, bem escurecido. A areia da praia, cheio de pedregulhos, sabe? E vários barquinhos, canoas, estacionadas na areia. E quando eu comecei a ter esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu entendi que aquele quadro ali ancorava essa coisa de estagnação, sabe? Me gerava uma certa tristeza, uma certa angústia, aquela praia ali cheio de barcos parados, né? Estagnados na praia. Sabe aquele ditado, morreu na praia? A impressão que eu tinha era esse, que estava tudo morto ali, estagnado, que não tinha movimento. Então, muitas vezes o quadro tem até movimento demais, tem ali uma água turbulenta, né? Um navio naufragando. Então, percebam o que é que esse quadro, o que é que essa imagem está despertando em mim, sabe? Depois que eu tive essa consciência, eu nunca mais comprei absolutamente nada para o meu lar sem perceber, né, o que aquele objeto ali me comunicava. Então, eu me desfiz de muita coisa que não fazia mais sentido. Eu troquei muitas fotos. Eu tinha um quadro eu tenho um mural de fotos na minha casa, né? Com alguns quadros de fotos da família. Só que eu percebi que tinham fotos, né, da minha gestação. E minha filha hoje tem 14 anos. Né? Uma das minhas filhas tem 14 anos, a outra tem 8. Enfim, eram fotos desatualizadas, né? Fotos de gestação, muitas fotos das minhas filhas bebês. Não que a gente não possa ter, gente, uma foto de uma época da nossa vida que foi importante, uma gestação, de um casamento, mas era um varal, né? Era um mural cheio de fotos desatualizadas. Então eu atualizei essas fotos e recomendo que vocês façam o mesmo, porque a vida da gente é movimento e muitas vezes as fotos que estão ali espalhadas na nossa casa mostram que a gente está presa ao passado. Então eu fiz esse movimento e hoje é gostoso porque quando a gente sobe a escada e que dá de cara com esse mural, a gente interage com as fotos, desperta realmente interesse, a gente passa, a gente olha, porque são fotos atuais. E antes a gente nem estava mais interagindo com aquelas fotos, a gente já não estava mais nem olhando para aquilo, porque, né, já fazia parte de uma época que já era passado. E eu acabei não explorando a questão das cores com vocês. Entrei nessa questão das imagens, né, dos quadros, das fotos e não falei das cores. Então vamos lá. As cores, elas nos impactam também diretamente, de forma muito profunda. Um ambiente, né, preto, escurecido, ele tem uma carga, né, uma energia mais densa. O vermelho, alguns toques de vermelho, inclusive, vermelho é a cor da prosperidade. Vermelho, laranja, amarelo, dourado.
Mas a gente tem que saber não abusar muito desse vermelho, por exemplo, porque o vermelho também é uma cor que traz a questão da agressividade, da irritabilidade, né? O vermelho, quando ele fica muito carregado, ele pode trazer esse aspecto de irritabilidade, de estresse, de alerta, né? Então, o vermelho, por exemplo, para o quarto não é interessante por conta disso. Tem muita gente que acha que o vermelho no quarto pode trazer, esquentar a relação, né? Tem esse contexto da sexualidade, mas pode muito mais trazer brigas, né? Naquele relacionamento ali, estresse, né? Irritabilidade, do que ter esse estímulo. Para os quartos, eu já recomendo uma cor mais calma, mais tranquila. Pode até ser um tom de rosa para o quarto de casal, porque rosa tem essa coisa do amor, né? É a cor do amor, a cor do relacionamento. Aí você coloca um rosa mais amadurecido no quarto do casal. Não vai colocar um rosa bebê, nem um rosa pink, que é uma pegada mais adolescente. Mas um rosa amadurecido, cabe no quarto de casal, traz esse ancoramento de um relacionamento maduro. Você pode colocar uma cor amarela, né? O amarelo ele traz essa coisa da alegria, da comunicação. O verde, a cura. Eu tinha uma paciente, eu tenho uma paciente, que ela tinha muito problema de insônia. E uma vez eu pedi para ela tirar foto do quarto dela e me mandar. E aí o quarto dela era todo azul. Todas as paredes eram azuis. Inclusive, a cabeceira da cama dela era azul e o guarda-roupa da cama dela também era azul. E aí eu falei para ela, criatura, tu tá mergulhada aí no elemento água. Elemento água é pura instabilidade, né? A água já tem essa coisa de representar as nossas emoções. Então, traz esse contexto muito de instabilidade emocional. O quarto dela todo azul. Então, percebam como isso interfere, né, no nosso sono, na qualidade, né, na nossa irritabilidade, na nossa serenidade. E aí eu falei com ela, né, pedi para ela pintar o quarto, deixar apenas uma parede azul, se for o caso, ou então pintasse de outra cor. E ela foi fazendo algumas modificações dentro do quarto dela e hoje ela está dormindo super bem. Muitas vezes também uma coisa que impacta o nosso sono é a gente ter um quadro ou uma janela na cabeceira da nossa cama, né? Não é legal, gente, porque a nossa mente inconsciente, ela lê aquilo ali como um buraco. Então a gente se sente desprotegido, a gente se sente vulnerável. Não é interessante que a cama fique encostada numa janela ou num quadro. São coisas que vocês podem ir tentando, né, aplicar aí na vida de vocês e sentindo a diferença, né, e vendo como isso faz sentido aí na vida de vocês, porque de fato isso influencia, tá? A questão das janelas mesmo, as janelas têm é muito bom a gente trabalhar olhando para uma janela, né, porque aí sim a janela traz essa questão da amplitude. Muitas vezes no nosso escritório a gente fica com a bancada de frente para uma parede, né? A tela do computador e a parede atrás. E a gente se sente o quê? Emparedado. Então, faz com que você simplesmente fazer essa modificação e trazer realmente uma configuração, se for possível, para trabalhar de frente para uma janela, isso já faz com que você tenha uma amplitude de visão, que você tenha mais criatividade, você se estressa menos, você se sente menos cansado no final do dia. Então, são pequenas mudanças que muitas vezes são possíveis de serem feitas e que trazem realmente fazem realmente diferença na nossa vida. Falando em termos de limpeza, gente, é muito importante a gente falar da limpeza energética também que a gente precisa fazer no nosso lar, né? Porque, inclusive, os espíritas já têm essa cultura e essa prática do evangelho no lar, que é uma forma de a gente estar cuidando do quê? Da energia desse lar, né? Naquele momento ali do evangelho, a gente é um momento que a gente está cuidando realmente, né? Dessa harmonização. Só que não adianta a gente fazer um evangelho, né, que dura 30 minutos, uma hora na semana, só um dia tem 24 horas. Então, é uma prática super válida, continuem fazendo.
Continue trazendo esse ancoramento, essa força, essa proteção para a vida de vocês através da prática do Evangelho no Lar. Mas se vocês não cuidarem do pensamento de vocês, do que se fala na casa de vocês, né, do que se escuta, cuida do que vocês assistem, cuida do que vocês escutam. Se a casa de vocês tem muitas brigas e tudo mais, percebam se tem algumas coisas nesse ambiente que estão ancorando, né, essa desarmonia na casa de vocês, ok? E a limpeza energética, ela também é muito válida porque, como tudo é energia, né? O Evangelho no Lar, ele já traz um equilíbrio, mas acender um incenso, tem um incenso natural, feito de uma casca de uma árvore sagrada, se eu não me engano, do Peru, chamado Palo Santo. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um incenso maravilhoso, é uma lasca de madeira, vocês encontram em casas de produtos naturais, como o Mundo Verde, onde você acende, espera aquela madeira queimar, né, o fogo realmente pegar, e depois vocês apagam e ela começa a sair uma fumacinha branca, e serve como um defumador. Aqueles defumadores também espirituais que vêm assim em forma de triângulo, é interessante quando vocês sentirem que a energia de vocês, que a energia da casa de vocês está densa, acender um incenso, e fazer sempre essa limpeza, gente, do fundo da casa de vocês para a frente. A limpeza a gente sempre faz nesse sentido, né? Tirando da casa da gente e levando para a porta. Quando a gente vai fazer alguma coisa no sentido de trazer boas energias, de trazer uma harmonia para nossa casa, aí a gente pode soprar uma canela, aí sim a gente vai fazer da porta de entrada até o fundo da nossa casa. A gente pode entrar soprando a canela, convidando, né, essas energias, essa prosperidade a entrar. Soprar canela nos cantos da casa é uma prática bem legal para trazer essa prosperidade. Uma prática legal também é você borrifar. Você pode comprar óleo essencial de melaleuca, vou deixar aqui na legenda, que é um óleo essencial que limpa, ele tem a capacidade de limpar as memórias, limpar as energias que ficam ali impregnadas, né? Então, você pode colocar 5 gotinhas em um borrifador, assim, com 500 ml de água, 5 a 8 gotinhas de óleo essencial e borrifar. Vai limpando os cantos, né, das paredes. É muito importante porque as energias elas tendem a se acumular nos cantos das paredes. Então, vai borrifando, vai trazendo essa renovação e essa limpeza também energeticamente falando, porque não é só limpar, varrer, passar pano, sabe? Cuidar realmente da energia do nosso lar. Isso é super importante e isso faz toda a diferença. Uma dica bem importante é manter a tampa do vaso sanitário sempre fechada, as portas do banheiro fechadas, porque, gente, os banheiros, eles são onde a gente libera mesmo os dejetos, né, daquilo que não serve para o nosso corpo. Então, eles são realmente as lixeiras da nossa casa, né? Os banheiros, a área de serviço também que limpa, né, que lava as nossas roupas sujas. Então, a gente precisa ter cuidado com esses ambientes, porque são ambientes que, quando a gente deixa ali o lixo aberto, quando a gente deixa a tampa do vaso aberta, quando a gente deixa a porta do banheiro aberta, eles estão servindo puxando mesmo, né, drenando a energia da casa. Então, lixeira fechada, tampa do vaso fechada, a porta do banheiro fechado, são coisas que ajudam a minimizar essa perda de energia, tá? E também você trazer, de repente, uma plantinha para esse banheiro, para exatamente ajudar na cura daquele ambiente. Deixar esse banheiro o mais limpo, o mais bonito possível. Eu sei, gente, que muitas vezes a gente pensa nessa questão, mas é preciso de dinheiro para fazer isso. Não precisa ser nada caro, não precisa ser nada
É preciso que seja de coisas de bom gosto. Entendam isso também como um investimento, né? Investir na qualidade de vida de vocês, investir no ambiente que é o templo de vocês, onde vocês passam a maior parte do tempo. E esse ambiente precisa trazer bem-estar, precisa trazer conforto, precisa trazer alegria, precisa trazer tranquilidade, para que vocês possam ter uma boa noite de sono. Então, cuidem do quarto de vocês, bons lençóis, uma boa... Não precisa ser nada caro, mas que sabe, que tenham essa qualidade mesmo, que tragam esse conforto para vocês. Isso é muito importante. Recentemente eu pintei a minha casa já tinha 7 anos sem pintar, e ela estava com as paredes muito sujas, aquele aspecto assim, sabe, de sujeira mesmo, encardido, e aquilo ali estava me incomodando demais. E fora que do lado externo da minha casa, quando eu terminei de construir, não tinha mais dinheiro, então estava tudo já estava só no selante e ficou tudo descascado com o tempo, né? Precisando mesmo de pintura. Eu me deprimia toda vez que eu chegava em casa, né? Que eu via aquelas paredes, sabe, escurecidas, sujas, aquilo ali me afetava, sabe? Afetava a minha saúde, afetava o meu bem-estar. E aí eu falei com meu esposo, não, eu sei que tá difícil, tá todo mundo sem dinheiro, o país está em crise, mas a gente precisa fazer um esforço, porque isso já está realmente trazendo um mal-estar, me causando um mal-estar. E aí, com muita luta, ele concordou e a gente, graças a Deus, conseguimos pintar a nossa casa e, nossa, é outro ambiente, sabe? É impressionante como apenas uma pintura já pode e já muda a vibração da nossa casa, né? Já trouxe uma alegria, uma harmonia, uma renovação. Então, eu sei que está difícil para todo mundo, mas eu achei importante a gente falar sobre isso, porque tem muitos ensinamentos, né, do Evangelho que a gente já está ali batido. E é importante a gente também abrir os nossos horizontes para outras possibilidades que podem estar travando a nossa vida, que podem estar nos adoecendo, que podem estar nos deprimindo, e a gente não dá atenção para isso, né? Então é importante sim a gente abrir ampliar os nossos horizontes, né? E perceber de que forma mais a gente pode estar convidando essa harmonia para a nossa vida, né? A nossa casa é a extensão de quem nós somos. Então não tem como ter prosperidade na minha vida sem ter prosperidade no meu lar. Não tem como eu estar bem comigo mesma sem estar bem com a minha casa, sem sentir que eu sou acolhida na minha casa, sem sentir que eu sou bem recebida pela minha casa, sem gostar desse ambiente. Vocês entendem isso? Então, eu espero de verdade que eu tenha contribuído um pouquinho aqui com essas informações. É claro que não tem como eu trazer tudo para vocês, né, compartilhar tudo em uma única palestra. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos para ter despertado, né, o interesse de vocês, a atenção de vocês para buscarem essas respostas, né, para perceberem como está o ambiente de vocês, se vocês se sentem bem na casa de vocês. A nossa casa, realmente, o nosso ambiente, né, ele nos influencia diretamente, influencia na qualidade, né, na nossa vida, na nossa harmonia. Então é importante a gente olhar para isso. Então, se eu tiver conseguido despertar pelo menos vocês para a necessidade de olhar para isso, de verificarem se o ambiente de vocês estão bagunçados, estão sujos. E para finalizar, deixa eu dar uma dica aqui para vocês de algumas plantas que é muito bom a gente ter em casa. A peperômia, por exemplo, é uma planta que corta as energias negativas. Então, é uma planta, inclusive, que ela ramifica, né? Então, ela traz esse aspecto de multiplicar, de crescer, de abundância, né? Por ela ramificar. E ela também tem essa propriedade de cortar as energias negativas. É muito interessante a gente ter em casa peperômia, zamiacuca, rosas do deserto, bambu da sorte. São plantas interessantes da gente ter em casa. Algumas plantas a gente precisa evitar. Você vê que o próprio nome, né, da planta já traz um significado.
né? Por exemplo, um lírio da paz, né? Olha o que é que esse nome significa, né? O que é que ele traz, o que é que ele ancora, lírio da paz. Muito bom, se você está num ambiente que tem muitas brigas, compra um lírio da paz, coloca aí nesse ambiente. Se o ambiente já tem muita discussão, né? Se os moradores da casa já têm personalidades fortes, né? São pessoas, né, que se posicionam com muita força, e vocês têm em casa lança de algum, espada de São Jorge, são plantas que ancoram proteção, mas é uma proteção pela guerra. Então, muitas vezes essas plantas também podem estar trazendo, né, de forma inconsciente, essas espadas, né, ancoradas ali no ambiente, pode estar trazendo esse aspecto de luta, de discussão. É interessante sim ter em casa, mas coloca num local onde vocês não ficam, né, não se reúnem, não recebem os amigos. Então, bota num local mais assim, ao canto, no canto, não deixa também na entrada da casa, porque muitas vezes ela pode estar repelindo, né, a entrada da prosperidade. Ela pode estar ali fazendo como é que eu posso dizer, esse efeito contrário, sabe? Afastando mesmo. Então, cactos, plantas espinhentas, todas essas plantas que têm espinho, é bom a gente evitar na porta da nossa casa, é bom a gente evitar nos ambientes onde a gente se relaciona, porque elas carregam essa mensagem, né, para o nosso inconsciente de que, olha, cuidado, se você se aproximar muito, eu posso te ferir, eu posso te machucar, eu espeto. Então, deem preferência realmente para um lírio da paz, uma rosa do deserto que não tem espinho e é uma planta bonita, forte, robusta e tem raízes, né, bem robustas. O bambu da sorte, a zamioculca, a peperômia e muitas outras que realmente trazem essa harmonia para o nosso lar. Eu não tenho como me estender muito aqui e não tenho como ensinar e compartilhar tudo que eu sei nesse quesito para vocês, mas eu estou aqui à disposição, tá? Eu, como terapeuta, tenho inserido muito esses ensinamentos para os meus pacientes e a gente tem trocado muito e os pacientes realmente percebem que quando começam a aplicar, né, algumas mudanças no ambiente externo, algumas transformações internas começam a acontecer. Da mesma forma, gente, que também não adianta a gente pintar a nossa casa, a gente encher a nossa casa de planta, né? E a gente não fazer as transformações também internas, mas isso ajuda, já é um movimento externo que já traz um aspecto de mudança para a nossa vida. Então, isso já faz com que a gente comece, quando a gente se livra dos entulhos, né, de tudo que está acumulado, de tudo que está estagnado na nossa vida, já traz um movimento para a nossa vida de que a gente começa a se livrar mesmo, né, do peso das mágoas, de tudo aquilo que já não serve mais. A gente começa a praticar o desapego aqui dentro também. Então, é muito importante e de fato isso muda as nossas vidas, ok? Então, continuem fazendo a prática do Evangelho no lar de vocês, porque isso é extremamente importante, né? Ancora a proteção, traz harmonia para o nosso lar, mas como é só uma hora na semana e só um dia tem 24 horas, se atentem também para a necessidade de vocês terem outras práticas que vão ajudar vocês a estarem harmonizando o ambiente de vocês. A mudança que vocês querem na vida de vocês começa aqui dentro. A mudança que vocês querem na casa de vocês começa aqui dentro. Quando vocês começam a se incomodar, inclusive, com todas essas questões aí externas, a parede que está suja, né, a bagunça que está ali acumulada, quando vocês começam a perceber tudo isso, é porque já tem uma mudança aqui interna acontecendo e essa mudança precisa ser externalizada, né? A nossa casa tem a nossa cara. Então, cuidem da casa de vocês, ok? Precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Que Deus nos abençoe.